Milionário chinês escondeu sua fortuna e pediu abrigo na casa de uma mãe solteira. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol se punha no horizonte de São Paulo, lançando um brilho dourado sobre os arranha-céus do centro financeiro. Do alto de seu escritório, na cobertura de um edifício luxuoso na Avenida Faria Lima, Rodrigo Andrade observava a cidade com um olhar distante. Aos 45 anos, ele havia construído um império no mercado financeiro brasileiro, tornando-se um dos homens mais poderosos e invejados do país. Seu rosto, que frequentemente estampava revistas de negócios e colunas sociais, agora estava marcado por olheiras profundas e uma expressão de derrota. Senhor Andrade, está tudo confirmado para a coletiva de imprensa amanhã? Perguntou sua assistente Márcia, ao entrar na sala com uma pasta de documentos. Cancele tudo, respondeu ele secamente, sem desviar o olhar da janela. Não haverá coletiva. Márcia hesitou, confusa. Mas, senhor, os investidores estão exigindo explicações sobre as acusações. O Departamento de Relações Públicas acha que é melhor enfrentar isso de frente e... Eu disse para cancelar. Rodrigo virou-se bruscamente, batendo o punho sobre a mesa de vidro. Vendo o olhar, assustado de Márcia, ele suspirou profundamente. Desculpe, por favor, só... Cancele tudo. Quando ficou sozinho novamente, Rodrigo abriu a gaveta de sua mesa e retirou um envelope pardo. Dentro havia um passaporte com um nome falso, alguns maços de dinheiro e um telefone descartável. O plano de contingência que ele nunca imaginou que precisaria usar. O escândalo financeiro havia estourado na semana anterior. Um esquema de manipulação de informações privilegiadas que envolveu a Andrade Investimentos havia sido revelado por um delator anônimo. Embora Rodrigo soubesse que a denúncia vinha de seu ex-sócio Eduardo Matos, ele não tinha como provar. Eduardo, sentindo-se traído depois que Rodrigo o afastou dos negócios, havia orquestrado sua queda com precisão cirúrgica. Em questão de dias, as ações da empresa despencaram, investidores fugiram e a Polícia Federal começou a investigar. Rodrigo sabia que era apenas questão de tempo até que ele fosse formalmente acusado. Mas o que mais o assustava não eram as possíveis consequências legais, e sim as ameaças que começou a receber. Eduardo tinha conexões perigosas e as mensagens recebidas deixavam claro que sua segurança estava em risco. Naquela noite, Rodrigo Andrade desapareceu, sem se despedir de ninguém, sem levar quase nada além de uma mochila com algumas roupas, documentos falsos e dinheiro. Ele deixou para trás seu apartamento de cobertura, seus carros de luxo e toda a vida que havia construído. As manchetes do dia seguinte especulavam sobre seu paradeiro, alguns sugerindo que ele havia fugido do país, outros que estava escondido em alguma de suas propriedades no exterior. Ninguém imaginaria que ele estaria em um ônibus intermunicipal rumo a Paraty, cidade histórica no litoral entre São Paulo e Rio de Janeiro. Juliana Martins enxugou o suor da testa enquanto terminava de arrumar as mesas da pequena pousada que administrava no centro histórico de Paraty. Aos 38 anos, ela carregava, no rosto, a beleza marcante de uma mulher forte, com traços que mesclavam a herança afro-brasileira da mãe e a ascendência portuguesa do pai. Os cabelos cacheados estavam presos em um coque improvisado, e suas mãos, embora delicadas, mostravam sinais do trabalho constante. Mãe, a Tati ligou dizendo que não vai poder vir trabalhar hoje de novo, disse Miguel, seu filho de 15 anos, entrando no salão de café da manhã. O adolescente era alto para a idade, com os mesmos olhos amendoados da mãe. Juliana suspirou, sentindo o peso de mais um problema para resolver. É a terceira vez este mês, e logo hoje que temos hóspedes chegando. Eu posso ajudar depois da escola, ofereceu o menino. Não, filho, você precisa estudar, e sua irmã? A Bia está terminando um trabalho para a escola. Disse que desse em 10 minutos para te ajudar. A vida de Juliana não havia sido fácil desde que se viu sozinha para criar 2 filhos. O pai das crianças, um guia turístico local com quem ela havia se casado jovem,
abandonou a família quando Miguel tinha apenas 7 anos e Beatriz 5. Desde então, ela havia transformado a casa colonial herdada dos avós em uma pequena pousada, lutando diariamente para manter o negócio funcionando e dar uma vida digna aos filhos. A pousada Horizonte Azul não era luxuosa, mas tinha o charme das construções coloniais de Paraty, com paredes grossas de pedra, janelas coloridas e um pequeno pátio interno com uma jabuticabeira antiga. Nos últimos anos, com o aumento do turismo na região, Juliana conseguiu estabelecer uma clientela fiel, principalmente de estrangeiros e paulistanos que buscavam fugir do caos da capital nos finais de semana. Mas os últimos meses haviam sido difíceis. A temporada baixa se estendera mais que o normal e os custos para manter a pousada subiam constantemente. Para completar, a funcionária que a ajudava estava cada vez menos confiável e Juliana não tinha condições de contratar mais ninguém. Dona Juliana, tem um homem na recepção querendo um quarto, informou seu Zé, o senhor de idade que cuidava do jardim e fazia pequenos reparos na pousada 3 vezes por semana. Ela apressou-se para a recepção, ajeitando o avental florido e tentando parecer menos cansada do que realmente estava. Na pequena área de entrada, um homem de meia idade a aguardava. Vestia roupas simples, calça jeans, camiseta branca e uma jaqueta leve, e carregava apenas uma mochila surrada. Seus cabelos grisalhos nas têmporas e a barba por fazer davam-lhe um aspecto mais velho do que provavelmente era. Boa tarde. Em que posso ajudá-lo? Perguntou Juliana com um sorriso profissional. O homem virou-se, e ela notou que, apesar da aparência cansada, havia algo em seus olhos, um brilho de inteligência e uma intensidade que não combinavam com sua figura aparentemente comum. Boa tarde. Estou procurando um quarto. Para uma temporada um pouco mais longa, se possível, respondeu ele com uma voz grave e educada. Quanto tempo o senhor pretende ficar? Algumas semanas, talvez 1 mês ou mais. Meu nome é André Santos, disse ele, com uma leve hesitação antes de pronunciar o sobrenome. Juliana percebeu o momento de hesitação, mas não deu muita importância. Em Paraty, era comum pessoas vindas das grandes cidades buscando refúgio temporário de suas vidas agitadas. Bem, Sr. André, normalmente trabalhamos mais com estadias curtas, mas estamos na baixa temporada agora. Posso oferecer um desconto? Para a estadia prolongada, ela consultou rapidamente seu livro de registros. Temos um quarto disponível com vista para o jardim interno. É simples, mas confortável. Parece perfeito, respondeu ele, parecendo aliviado. Enquanto Juliana preenchia a ficha de hospedagem, André olhava ao redor absorvendo cada detalhe do ambiente. A pousada era modesta, mas acolhedora, exatamente o tipo de lugar onde ninguém pensaria em procurar Rodrigo Andrade. O senhor está em Paraty a trabalho ou lazer? Perguntou Juliana, por hábito de hospitalidade. André hesitou novamente. Estou trabalhando em um projeto pessoal, sou escritor, improvisou ele, lembrando-se de que precisava de uma história convincente. Busco um lugar tranquilo para terminar meu livro. Oh, que interessante! Já publicou alguma coisa que eu possa conhecer? Não, este será meu primeiro trabalho, respondeu ele desviando o olhar. Precisava de um novo começo, sabe como é? Juliana assentiu, entregando-lhe a chave do quarto. Sei exatamente como é, Sr. André. Todos nós precisamos de um recomeço às vezes. Enquanto André subia as escadas em direção ao seu quarto, não fazia ideia de como aquelas palavras eram verdadeiras para Juliana. E ela, por sua vez, não imaginava que o homem de aparência comum que acabara de receber em sua pousada já havia sido um dos empresários mais poderosos do Brasil. E agora era um homem em fuga, carregando segredos que poderiam colocar ambos em perigo. Os primeiros raios de sol entravam pelas frestas da janela de madeira quando André acordou, momentaneamente confuso sobre onde estava. O quarto simples, com paredes brancas e uma cama de solteiro, era um contraste gritante com a suíte presidencial que costumava ocupar nos hotéis de luxo ao redor do mundo. Levou alguns segundos até que a realidade o atingisse novamente. Ele não era mais Rodrigo Andrade,
o magnata das finanças. Era André Santos, um escritor desconhecido buscando inspiração em Paraty. Levantou-se e caminhou até a pequena janela, abrindo-a para deixar entrar a brisa matinal que trazia o cheiro do mar misturado ao aroma de café fresco. Lá embaixo, no pátio interno da pousada, Juliana arrumava as mesas para o café da manhã, movendo-se com a eficiência de quem estava acostumada a fazer tudo sozinha. André desceu as escadas de madeira que rangiam suavemente sob seus pés. O salão de café da manhã estava vazio, exceto por um casal de idosos que conversava em voz baixa em um canto. "Bom dia, Sr. André", cumprimentou Juliana com um sorriso caloroso. "Dormiu bem?" "Melhor do que nos últimos dias", respondeu ele sinceramente, "e pode me chamar apenas de André." "Ótimo, André. O café da manhã está servido. Temos pão caseiro, frutas da região, bolo de fubá e café coado na hora." Ele se serviu e sentou-se em uma mesa próxima à janela, observando o movimento das pessoas nas ruas de pedra do centro histórico. Era estranho não ter o telefone tocando constantemente, não precisar verificar e-mails a cada 5 minutos. Não, ter assistentes e executivos aguardando suas ordens. O silêncio era ao mesmo tempo libertador e assustador. "Primeira vez em Paraty?" perguntou Juliana, aproximando-se para servir mais café. "Sim", mentiu ele. Na verdade, já havia estado ali algumas vezes, sempre hospedado em resorts exclusivos na parte mais isolada da costa. Se precisar de dicas sobre lugares para visitar ou trabalhar no seu livro, posso ajudar. Conheço cada canto desta cidade. "Obrigado, eu..." André foi interrompido pela chegada barulhenta de uma adolescente que entrou correndo no salão. "Mãe, o Miguel esqueceu o trabalho de geografia e a professora vai dar 0 para ele se não entregar hoje", exclamou a menina ofegante. "Calma, Beatriz", disse Juliana, colocando a cafeteira sobre a mesa. "Bom dia para você também. E cadê seus modos? Temos hóspedes." A garota, que devia ter uns 13 anos, olhou ao redor e sorriu envergonhada. "Desculpe, bom dia." "Bom dia", respondeu André, tentando não sorrir com a situação. "O trabalho está em cima da mesa do quarto dele", explicou Juliana. "Pode levar para seu irmão, mas diga a ele que da próxima vez vou deixar que ele arque com as consequências." Beatriz assentiu e saiu correndo tão rápido quanto havia entrado. "Minha filha", explicou Juliana com um suspiro. "Adolescentes. Às vezes acho que tenho 3 empregos: dona de pousada, mãe e detetive particular, para encontrar coisas perdidas." André riu, surpreendendo-se com a própria reação. Fazia semanas que não sorria genuinamente. "Quantos filhos você tem?" perguntou ele. 2, Beatriz de 13 e Miguel de 15. São a razão de tudo isso." Ela fez um gesto abrangendo o local. "A pousada era a casa dos meus avós. Quando me vi sozinha com 2 filhos pequenos, transformá-la em um negócio parecia a única saída." "E o pai deles?" Assim que fez a pergunta, André percebeu que estava sendo indiscreto, algo incomum para alguém que sempre foi calculista e reservado em suas interações sociais. "Desculpe, não quis ser intrometido." "Tudo bem", respondeu Juliana, sentando-se à sua frente. Jorge era guia turístico, daqueles que levam os turistas para trilhas e cachoeiras. Nos conhecemos quando eu tinha 20 anos, casamos rápido, tivemos os 2 filhos em sequência. Um dia, ele simplesmente disse que não nasceu para ser pai nem marido, arrumou as malas e nunca mais voltou. Isso foi há 8 anos. A sinceridade e a força tranquila com que ela contava sua história impressionaram André. No mundo em que vivera, as pessoas usavam máscaras sociais, escondiam fraquezas, mentiam sobre suas vidas para parecerem mais bem-sucedidas ou felizes do que realmente eram. "Deve ter sido difícil", comentou ele. "Foi, e ainda é às vezes", ela deu de ombros. "Mas a vida continua, não é? E você? Tem família?" "Não", respondeu ele instintivamente, voltando à cautela. "Sempre fui muito focado na escrita. Nunca encontrei tempo para formar uma família." "Bem, nunca é tarde, e Paraty é um bom lugar para inspirar novos começos", disse ela, levantando-se para atender os outros hóspedes que chegavam para o café. Nos dias que se seguiram, André estabeleceu uma rotina.
Passava as manhãs caminhando pela cidade, familiarizando-se com as ruas, as praças, os restaurantes e lojas. Observava os turistas, os moradores locais, tentando absorver o ritmo mais lento daquele lugar. À tarde, sentava-se em algum café ou na varanda da pousada com um caderno e uma caneta, fingindo escrever seu livro, enquanto, na verdade, tentava planejar seu próximo passo. A verdade era que não tinha um plano concreto. Havia saído de São Paulo com a intenção de se esconder temporariamente, até que as coisas se acalmassem e ele pudesse contatar seu irmão, Rafael, um advogado renomado que talvez pudesse ajudá-lo a resolver legalmente a situação. Mas, a cada dia que passava, a ideia de voltar para sua antiga vida parecia mais distante e menos atraente. Uma semana após sua chegada, enquanto estava sentado no pequeno jardim da pousada, Juliana aproximou-se com uma expressão preocupada. André, desculpe incomodar, mas preciso conversar com você. Ele sentiu um frio na barriga. Será que ela havia descoberto quem ele era? Será que as notícias sobre seu desaparecimento haviam chegado até ali? Claro, algum problema? Perguntou, tentando manter a calma. Na verdade, sim. Ela sentou-se ao seu lado. Como você mencionou que ficaria por algumas semanas, eu queria ser transparente. A funcionária que me ajudava aqui na pousada acabou de pedir demissão. Conseguiu um emprego melhor. Em Angra dos Reis. Entendo, disse ele, aliviado por não se tratar de sua identidade. E isso afeta minha estadia de alguma forma? Não, não. Mas vai ser mais difícil para mim manter o mesmo nível de serviço enquanto não encontro alguém para substituí-la. Posso precisar pedir sua compreensão se algo não estiver perfeito nos próximos dias. André olhou para ela, percebendo as olheiras que marcavam seu rosto bonito e a tensão em seus ombros. Uma ideia absurda surgiu em sua mente. Talvez eu possa ajudar, disse antes mesmo de processar completamente o que estava oferecendo. Juliana o olhou com surpresa. Como assim? Bem, eu estou aqui sem muito o que fazer além de escrever. E para ser sincero, às vezes preciso de uma pausa para organizar as ideias. Posso ajudar em tarefas simples, se isso for útil. Ela franziu o senho, claramente confusa com a oferta. Você é um hóspede, André. Não posso pedir que trabalhe aqui. Não. Estou fazendo isso por obrigação. Na verdade, seria bom para mim também. Quanto mais tempo fico sozinho com meus pensamentos, mais difícil fica escrever, explicou ele, surpreendendo-se com a sinceridade em suas palavras. Mesmo assim, eu não poderia. Que tal um acordo? Eu ajudo algumas horas por dia. E você reduz um pouco o valor da minha diária. Seria justo para nós dois. Juliana o estudou por um momento, como se tentasse decifrar suas verdadeiras intenções. Finalmente assentiu lentamente. Se é realmente o que você quer, podemos tentar, mas no momento em que isso começar a atrapalhar seu trabalho, você me avisa. Combinado, respondeu ele, estendendo a mão para selar o acordo. Quando seus dedos tocaram os dela, André sentiu algo estranho, uma espécie de conexão que não experimentava há muito tempo. Como um homem que passou a vida calculando riscos e benefícios, analisando pessoas como peças em um tabuleiro de xadrez, aquele momento de contato humano genuíno o pegou desprevenido. No dia seguinte, André começou a ajudar na pousada. Suas primeiras tarefas foram simples: carregar malas dos hóspedes, consertar uma prateleira quebrada, reorganizar o pequeno depósito. Para sua surpresa, descobriu que havia algo satisfatório em realizar trabalhos manuais, em ver o resultado imediato de seus esforços. Uma tarde, enquanto ajudava a servir o café para um grupo de turistas, ouviu fragmentos de uma conversa. Você viu as notícias sobre aquele escândalo financeiro em São Paulo? O cara simplesmente desapareceu com milhões. Ouvi dizer que fugiu para o exterior, Argentina, talvez. Seja lá onde estiver, deve estar rindo de todos nós agora, vivendo como um rei às custas dos outros. André sentiu o estômago revirar. Deixou a bandeja na cozinha e saiu para o quintal, precisando de ar. A realidade de sua situação o atingiu com força total. Enquanto construía essa nova rotina pacata em Paraty, seu nome estava sendo arrastado pela lama.
sua reputação destruída. E o pior, Eduardo certamente não havia desistido de encontrá-lo. Está tudo bem? A voz de Juliana o trouxe de volta ao presente. Ela estava parada na porta da cozinha, observando-o com preocupação. Sim, mentiu ele. Só precisava de um pouco de ar. Tem certeza? Você parece pálido. É só o calor. Ele forçou um sorriso. Acho que ainda não me acostumei com o clima daqui. Juliana não parecia convencida, mas respeitou seu espaço. Se precisar conversar, estou aqui. Às vezes, compartilhar o que nos aflige ajuda a carregar o peso. Enquanto ela voltava para dentro, André percebeu que estava cada vez mais difícil manter sua fachada. A convivência diária com Juliana e seus filhos estava fazendo algo com ele, quebrando as barreiras que sempre manteve erguidas. E isso o assustava mais do que a possibilidade de ser descoberto. 2 semanas haviam se passado desde que André começara a ajudar na pousada. O que começou como uma simples troca de favores logo se transformou em algo mais. Para a surpresa de Juliana, ele demonstrava uma capacidade impressionante de resolver problemas e otimizar processos, mesmo nas tarefas mais simples. Você tem certeza que é escritor? Perguntou ela em tom de brincadeira, enquanto observava. André reorganizara o pequeno sistema de reservas da pousada, transformando o caderno manuscrito em uma planilha digital no computador. Por que a dúvida? Respondeu ele sem desviar os olhos da tela. Porque você entende de administração como poucos. Ontem vi você explicando para o Miguel como calcular a margem de lucro do suco de açaí que ele quer vender na feira de ciências. André sorriu, tentando disfarçar o orgulho que sentiu ao ouvir aquilo. Digamos que eu tenha tido algumas experiências com negócios antes de me dedicar à literatura. Bem, seja lá qual for seu passado, estou feliz que esteja compartilhando esse conhecimento com meus filhos. O Miguel não para de falar sobre como você explicou o conceito de demanda e oferta, usando o exemplo dos artesanatos da praça. Era verdade. Nos últimos dias, André havia se aproximado não apenas de Juliana, mas também de seus filhos. Miguel, o adolescente tímido e estudioso, encontrou nele uma figura masculina que nunca teve, bombardeando-o com perguntas sobre economia, tecnologia e o mundo corporativo. Beatriz, mais extrovertida e artística, inicialmente mostrou resistência, mas começou a se abrir depois que André elogiou sinceramente seus desenhos e sugeriu que ela poderia transformá-los em souvenirs para turistas. Eles são ótimos, Juliana. Você fez um trabalho incrível criando-os sozinha. Ela corou levemente com o elogio. Fiz o que qualquer mãe faria, mas obrigada. Silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo som das teclas do computador e o canto dos pássaros no jardim. André se permitiu por um momento imaginar como seria se aquela fosse sua vida real. A pousada aconchegante, a rotina tranquila, a companhia de Juliana e seus filhos. Era um pensamento perigoso, ele sabia, mas cada vez mais frequente. André. Juliana quebrou o silêncio, hesitante. Amanhã é aniversário do Miguel. Vamos fazer um pequeno churrasco no quintal, só nós, meu pai e alguns amigos próximos. Você gostaria de vir? Sei que não é exatamente o ambiente ideal para um escritor que busca tranquilidade, mas eu adoraria, interrompeu ele, surpreso com a rapidez e sinceridade de sua resposta. O sorriso que iluminou o rosto de Juliana fez seu coração acelerar de uma maneira que não acontecia há anos. Na manhã seguinte, André acordou cedo e desceu para ajudar com os preparativos. Encontrou Juliana na cozinha, já ocupada preparando uma maionese caseira. Bom dia, não precisava ter acordado tão cedo, disse ela, com os cabelos presos em um lenço colorido. Quero ajudar. O que posso fazer? Pode começar picando aquelas cebolas e tomates para a vinagrete. Ela apontou para os ingredientes separados sobre a bancada. Enquanto trabalhavam lado a lado na cozinha pequena, André notou como seus movimentos se sincronizavam naturalmente, como se tivessem feito aquilo juntos, centenas de vezes. Você nunca me contou por que escolheu ser escritor, comentou Juliana, enquanto temperava a carne para o churrasco. A pergunta o pegou desprevenido.
Sua história falsa sobre ser um escritor em busca de inspiração havia funcionado até agora, mas quanto mais tempo passava com Juliana, mais desconfortável se sentia com a mentira. Sempre gostei de criar histórias, improvisou ele, mas antes tentei seguir um caminho mais convencional. Trabalhei no mercado financeiro por muitos anos. E o que fez você largar tudo para escrever? André parou o que estava fazendo e olhou para ela. Havia algo nos olhos de Juliana que o convidava a se abrir, a confiar. Percebi que estava vivendo uma vida que não era realmente minha, respondeu ele, surpreendendo-se com a verdade em suas palavras. Estava cercado de pessoas, mas completamente sozinho. Tinha dinheiro, status, mas nenhuma conexão real com nada nem ninguém. Juliana assentiu compreensiva. Às vezes a vida nos leva por caminhos que parecem fazer sentido no momento, mas que nos afastam de quem realmente somos. Exatamente, concordou ele, sentindo um alívio estranho por finalmente compartilhar algo verdadeiro sobre si mesmo, mesmo que de forma velada. A festa de aniversário de Miguel foi simples, mas cheia de alegria. No quintal da pousada, decorado com bandeirinhas coloridas e luzes, reuniram-se cerca de 10 pessoas, alguns vizinhos, 2 amigos de escola do aniversariante e o pai de Juliana, seu Geraldo, um senhor de cabelos brancos e sorriso fácil. André observava tudo com uma sensação de encantamento. Era tão diferente das festas sofisticadas e vazias que costumava frequentar em sua vida anterior. Aqui as risadas eram genuínas, as conversas sinceras e o afeto palpável. E então, André, o que achou da minha filha? Perguntou seu Geraldo, sentando-se ao lado dele com um copo de cerveja na mão. Como assim? Respondeu ele confuso. Da Juliana como dona de pousada. Ela me contou que você está ajudando ela a organizar as coisas por lá. Ah, sim. André sorriu aliviado. Ela é impressionante. Faz o trabalho de 3 pessoas sozinha e ainda consegue ser uma mãe exemplar. Seu Geraldo assentiu, orgulhoso. Minha menina sempre foi guerreira, desde pequena, enfrentando a vida de frente. Quando aquele sem-vergonha do Jorge a deixou, muita gente achou que ela não ia conseguir. Mas olha aí, ele apontou para Juliana, que ria enquanto ajudava Miguel a acender as velas do bolo, mais forte do que nunca. Vocês são uma família. Admirável, comentou André sinceramente. E você, rapaz, não tem família? Tenho um irmão, respondeu André, permitindo-se mais uma verdade. Mas nos afastamos há alguns anos. Desentendimento? Diferenças de valores, eu diria. Ele sempre foi mais ético nas suas escolhas. Seu Geraldo o estudou por um momento, como se enxergasse além das palavras. Sabe, filho, nunca é tarde para reconhecer erros e buscar reconciliação. A vida é muito curta para guardarmos mágoas, especialmente de quem amamos. Antes que André pudesse responder, foram interrompidos por Miguel, que se aproximou animadamente. André, vem ver, o presente que a minha mãe me deu. O adolescente exibia orgulhosamente um notebook usado, mas em bom estado. Uau, isso é ótimo, Miguel, respondeu André, genuinamente feliz pelo garoto. Foi o André que consertou, explicou Juliana, aproximando-se. Era de um hóspede que deixou aqui ano passado e nunca voltou. Para buscar. Estava com problemas no sistema, mas ele conseguiu recuperar. E agora vou poder fazer aquela planilha de controle financeiro que você me ensinou, exclamou Miguel entusiasmado. André sentiu um calor estranho no peito, uma mistura de orgulho e pertencimento que não experimentava há muito tempo. Era como se, pela primeira vez em anos, estivesse fazendo algo que realmente importava. Festa continuou até o anoitecer, quando os convidados começaram a se despedir. André ajudou a recolher os copos e pratos, enquanto as crianças, exaustas mas felizes, foram se deitar. Quando terminou de organizar a cozinha, encontrou Juliana, sentada sozinha no banco do jardim, contemplando o céu estrelado. Posso me juntar a você? Perguntou ele. Claro, ela sorriu fazendo espaço no banco. Por alguns minutos ficaram em silêncio, apreciando a noite tranquila e a brisa que trazia o cheiro do mar. Obrigada por tudo que tem feito por nós, disse Juliana finalmente.
Não apenas pela ajuda na pousada, mas por ser tão gentil com meus filhos. Não precisa agradecer. Vocês me acolheram quando eu mais precisava, mesmo sem saber. Ela virou-se para encará-lo, e André sentiu seu coração acelerar. Havia algo nos olhos dela, uma mistura de curiosidade, compreensão e algo mais. Algo que ele não se atrevia a nomear. Sabe, André, às vezes tenho a sensação de que você está fugindo de algo, disse ela suavemente. Não estou pedindo que me conte seus segredos. Só quero que saiba que, seja lá o que for, todos merecemos uma segunda chance. As palavras o atingiram como um soco no estômago. Por um breve momento, André considerou contar toda a verdade. Quem realmente era, o que havia feito, por que estava escondido. Mas o medo de perder o que havia encontrado ali, o medo de ver o olhar de Juliana mudar de confiança para desprezo, o impediu. Às vezes, é difícil acreditar que merecemos essa chance, respondeu ele, desviando o olhar. Juliana cobriu a mão dele com a sua, um gesto simples que enviou uma corrente elétrica por todo o seu corpo. Acredite, André, eu acredito. Naquele momento, sob as estrelas de Paraty, algo mudou entre eles. Uma conexão que ia além das palavras, além das histórias que contavam um ao outro, verdadeiras ou não. Nos dias que se seguiram, André mergulhou ainda mais na rotina da pousada e na vida da família. Usando suas habilidades empresariais, começou a implementar pequenas melhorias que fizeram grande diferença. Criou um site simples para a pousada Horizonte Azul, reorganizou o sistema de reservas para maximizar a ocupação e até mesmo sugeriu parcerias com restaurantes e operadores de passeios locais. Uma tarde, enquanto revisavam juntos as contas da pousada, André notou que Juliana parecia preocupada. — O que foi? Perguntou ele. Ela hesitou antes de responder. A temporada alta está chegando e normalmente é quando consigo fazer uma reserva financeira para os meses mais fracos. Mas este ano, com todos os problemas que tivemos, estou preocupada se vamos conseguir. André estudou os números cuidadosamente. A pousada não estava mal, mas operava com uma margem muito apertada. Qualquer imprevisto poderia causar sérios problemas. Juliana, tenho observado como você administra este lugar e acredito que há um potencial inexplorado aqui, disse ele, escolhendo as palavras com cuidado. O que acha de expandirmos um pouco os negócios? Como assim? Não tenho dinheiro para reformas ou ampliações. Não estou falando disso. Estou falando de usar o que você já tem de maneira mais estratégica. Ele abriu o notebook e mostrou algumas pesquisas que havia feito. Paraty está se tornando um destino cada vez mais procurado para retiros de empresas e pequenos eventos corporativos. Com algumas adaptações mínimas, poderíamos transformar o salão de café em um espaço multifuncional para workshops e reuniões. Juliana o olhou com uma mistura de surpresa e admiração. Você realmente não é apenas um escritor, não é? André sentiu o rosto esquentar. Digamos que eu tenha tido alguma experiência com estratégias de negócios. E está disposto a usar essa experiência para ajudar uma pousada pequena como a minha. Não é só uma pousada, Juliana. É o seu sonho, o futuro dos seus filhos. E por enquanto é o meu lar também. Os olhos dela brilharam com emoção, e por um momento, André pensou que ela fosse chorar. Em vez disso, Juliana fez algo que o pegou completamente desprevenido. Inclinou-se e o beijou suavemente nos lábios. Foi um beijo breve, quase tímido, mas que enviou ondas de calor por todo o corpo de André. Quando se separaram, ambos pareciam igualmente surpresos com o que acabara de acontecer. Desculpe, murmurou Juliana, corando intensamente. Não sei o que deu em mim. André tocou o rosto dela gentilmente, sentindo a maciez de sua pele sob seus dedos. Não peça desculpas. Eu tenho desejado fazer isso desde que comecei a te conhecer de verdade. Eles se olharam em silêncio, a tensão entre eles palpável. Mas antes que pudessem dizer ou fazer qualquer outra coisa, foram interrompidos pelo som de passos na escada. Mãe, olha o que eu encontrei na internet, exclamou Beatriz entrando na sala com o celular na mão, completamente alheia ao momento que acabara de interromper.
Enquanto Juliana se voltava para a filha, André sentiu uma mistura confusa de emoções. Felicidade pelo momento que haviam compartilhado, medo do que isso significava e, principalmente, culpa por estar cada vez mais envolvido com aquela família enquanto mantinha segredos que poderiam colocar todos em perigo. Naquela noite, deitado na cama de seu pequeno quarto, André tomou uma decisão. Precisava contar a verdade para Juliana. Não podia continuar construindo um relacionamento baseado em mentiras. Mas antes precisava garantir que sua confissão não traria consequências perigosas para ela e seus filhos. Para isso, havia apenas uma pessoa que poderia ajudá-lo: seu irmão, Rafael. A decisão de contatar Rafael não foi fácil. André havia evitado qualquer comunicação que pudesse revelar seu paradeiro, mas agora sentia que não tinha escolha. Na manhã seguinte, dirigiu-se até uma lan house no centro de Paraty, longe dos olhos curiosos da pousada. Usando um e-mail anônimo, recém-criado, enviou uma mensagem curta para o irmão. R. Preciso da sua ajuda. Estou seguro, mas as coisas se complicaram. Podemos nos encontrar? Quarta-feira, 15 horas, Cachoeira do Tobogã. Venha sozinho. A. Enquanto esperava pela resposta, André intensificou seus esforços para ajudar Juliana com o novo projeto da pousada. Juntos, transformaram o salão de café em um espaço versátil, que poderia funcionar como sala de reuniões ou local para pequenos eventos. Usando seus contatos anônimos, ele começou a divulgar o espaço em grupos empresariais, destacando a tranquilidade e o charme colonial como diferenciais para retiros corporativos. Como você consegue fazer parecer tão simples? Perguntou. Juliana, admirada, enquanto observava André explicar para um cliente potencial por telefone as vantagens da pousada para um workshop de 2 dias. É só uma questão de encontrar o ângulo certo, respondeu ele após desligar. Cada negócio tem algo único a oferecer. O segredo é identificar esse diferencial e comunicá-lo de forma eficaz. Você fala como um verdadeiro empresário, comentou ela com um sorriso curioso. Tem certeza que não estava escondendo um MBA na sua mochila quando chegou aqui? André riu, mas sentiu o familiar aperto no estômago que acompanhava cada mentira. Digamos que aprendi algumas coisas no caminho. 3 dias se passaram sem resposta de Rafael e André começou a ficar ansioso. E se o irmão tivesse ignorado sua mensagem? Ou pior, e se tivesse alertado as autoridades? Na terça-feira, véspera do encontro marcado, André estava ajudando Miguel com um trabalho de matemática quando seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Estarei lá, sozinho, como pediu. R. A sensação de alívio foi imediata, mas logo substituída por uma nova onda de ansiedade. O que diria ao irmão? Como explicaria não apenas seu desaparecimento, mas também seus novos sentimentos por Juliana e sua família? André, você está bem? A voz de Miguel o trouxe de volta à realidade. Parece preocupado. Estou bem. Só me lembrei de algo que preciso resolver amanhã, respondeu ele, forçando um sorriso. Vamos voltar às equações? Naquela noite, enquanto todos já dormiam, André sentou-se na varanda da pousada com seu caderno. Aquele que, supostamente, continha seu romance em progresso, mas que, na verdade, servia como um diário onde registrava seus pensamentos mais íntimos. Escreveu longamente sobre Juliana, sobre como ela havia transformado sua visão de mundo, sobre como se sentia culpado por esconder a verdade, sobre seu medo de perder o que haviam construído quando ela descobrisse quem ele realmente era. Tão absorto estava em seus pensamentos que não percebeu uma presença silenciosa atrás dele. Não sabia que escrevia de madrugada, disse Juliana suavemente, fazendo-o saltar da cadeira e fechar o caderno instintivamente. Juliana, me assustou, exclamou ele, sentindo o coração acelerado. Desculpe, ela sorriu, sentando-se na cadeira ao lado. Usava um hobby simples sobre a camisola e seus cabelos soltos emolduravam seu rosto de uma maneira que André achou irresistível. Não consegui dormir. Acho que estou ansiosa com esse novo rumo que estamos dando à pousada. Vai dar tudo certo, garantiu ele, cobrindo a mão dela com a sua.
Você tem um instinto natural para os negócios. Só precisava de um pequeno empurrão. Juliana inclinou a cabeça, estudando-o com aquele olhar perceptivo que sempre parecia enxergar além de suas palavras. É estranho, sabe? Sinto como se te conhecesse há anos, não semanas. Como se você sempre devesse ter estado aqui. André sentiu um nó na garganta. Eu sinto o mesmo. Mas ao mesmo tempo, continuou ela, há momentos em que você parece tão distante, como se estivesse guardando algo pesado dentro de você. Ele desviou o olhar, incapaz de sustentar o dela. André. Ela segurou seu rosto gentilmente, forçando-o a olhá-la nos olhos. Não sei o que aconteceu no seu passado, e não estou pedindo que me conte se não estiver pronto. Só quero que saiba que, seja lá o que for, não vai mudar o que sinto por você. As palavras atingiram André como um soco no peito. O que ela sentiria se soubesse que ele era um homem procurado, que havia sido acusado de manipular o mercado financeiro, que havia enriquecido às custas de investidores que confiaram nele, que seu verdadeiro nome estampava manchetes nada lisonjeiras em todo o país? Juliana, ele começou, sentindo o peso da verdade na ponta da língua. Ela colocou um dedo sobre seus lábios, silenciando-o. Não precisa ser agora. Só quero que saiba que estou aqui quando estiver pronto. E então, sob o céu estrelado de Paraty, ela o beijou novamente. Mas desta vez não foi um beijo tímido ou hesitante. Foi um beijo que falava de desejo, de confiança, de um futuro que ambos começavam a vislumbrar juntos. Quando se separaram, André sabia que não podia mais adiar. Precisava resolver seu passado antes que ele destruísse qualquer chance de um futuro com Juliana. Amanhã preciso sair por algumas horas, disse ele. Tenho um encontro importante. Algo relacionado ao seu livro? Perguntou ela. Não exatamente, é algo pessoal, mas prometo que quando voltar conversaremos. Há coisas sobre mim que você precisa saber. Juliana assentiu, compreensiva. Estarei esperando. Na manhã seguinte, André saiu cedo, alegando que precisava encontrar um antigo colega que estava de passagem pela região. Alugou uma moto na cidade e seguiu em direção à Cachoeira do Tobogã, um local turístico a cerca de meia hora de Paraty, conhecido por suas pedras lisas que formavam um escorregador natural na água cristalina. O local estava relativamente vazio naquela quarta-feira, fora de temporada. André sentou-se em uma pedra, observando o movimento da água e tentando organizar seus pensamentos. Como explicaria para Rafael tudo o que havia acontecido? Como pediria sua ajuda sem comprometer Juliana e sua família? Exatamente às 15 horas, Rafael apareceu. Sempre pontual, sempre impecável mesmo em um ambiente informal como aquele. Vestia calça jeans e uma camisa polo, mas ainda assim emanava a aura de autoridade e competência que sempre o caracterizou como um dos advogados mais respeitados de São Paulo. Rodrigo, disse ele, usando o verdadeiro nome de André, enquanto se aproximava cautelosamente. Rafael. André se levantou sentindo uma emoção inesperada ao ver o irmão depois de tanto tempo. Por um momento, ficaram apenas se olhando, avaliando as mudanças que o tempo e as circunstâncias haviam imposto. Rafael parecia mais velho, mais cansado, com fios grisalhos nas têmporas que não estavam lá da última vez que se viram. Você está diferente, comentou Rafael finalmente. Quase não te reconheci com essa barba e esse bronzeado. Muita coisa mudou, respondeu André simplesmente. Rafael olhou ao redor como que verificando se estavam realmente sozinhos. Você tem ideia do caos que causou? Sua cara está em todos os jornais, a Polícia Federal está te procurando. Os investidores estão furiosos. Eu sei. André ergueu as mãos em um gesto apaziguador. Mas você precisa acreditar em mim. Não é como estão pintando. Eduardo armou tudo isso. Eduardo? Rafael franziu o senho. Seu ex-sócio? Sim. Ele falsificou documentos, manipulou evidências. Quando percebi o que estava acontecendo, já era tarde demais. E então começaram as ameaças. Que ameaças? André explicou sobre as mensagens anônimas, sobre como temia não apenas por sua liberdade, mas por sua vida. Rafael ouviu atentamente,
seu rosto revelando uma mistura de preocupação e ceticismo. Por que não veio a mim imediatamente? Perguntou o advogado. Porque você sempre deixou claro o que pensava dos meus métodos de negócio, respondeu André com amargura. Achei que não acreditaria em mim. Rafael suspirou profundamente. Você é meu irmão, Rodrigo. Independentemente das nossas diferenças, eu sempre estaria ao seu lado. As palavras tocaram André mais do que ele esperava. Estou aqui agora. Não estou? Preciso da sua ajuda, Rafael. O que exatamente você quer que eu faça? A situação é grave. As acusações são sérias. Preciso que investigue Eduardo. Tenho certeza que ele deixou rastros. E preciso de tempo. Tempo para resolver outra situação. Rafael ergueu uma sobrancelha intrigado. Que outra situação? André hesitou, incerto sobre quanto deveria revelar. Mas se havia alguém em quem podia confiar, era seu irmão. Conheci alguém, disse finalmente. Alguém especial. Ela e sua família me acolheram sem saber quem eu realmente sou. E agora estou apaixonado por ela. A expressão de Rafael passou de surpresa para genuína preocupação. Rodrigo, você não pode estar falando sério. Está fugindo das autoridades, sendo caçado por um homem perigoso e decidiu se envolver romanticamente com uma inocente. Não. Foi uma decisão, Rafael. Aconteceu. E agora não sei o que fazer. Não posso simplesmente desaparecer da vida dela, mas também não posso continuar mentindo. E o que você espera? Que eu limpe seu nome da noite para o dia e você possa voltar. Para essa mulher como um herói injustiçado? A frustração de André cresceu. Não, eu espero que você, como meu irmão e como um advogado competente, me ajude a encontrar um caminho. Se Eduardo realmente armou tudo isso, deve haver evidências. Você tem contatos, conhece o sistema melhor do que ninguém. Rafael passou, a mão pelos cabelos, um gesto que sempre fazia quando estava pensando intensamente. Vou precisar de detalhes. Tudo o que você puder me dizer sobre as operações, os documentos que Eduardo pode ter falsificado, os momentos exatos em que você percebeu que algo estava errado. Por quase 2 horas, sentados junto à cachoeira, os irmãos discutiram cada aspecto do caso. André forneceu todas as informações que conseguiu lembrar, e Rafael tomou notas meticulosamente em seu tablet. Isso vai levar tempo, disse Rafael finalmente. E não posso prometer nada, mas vou fazer o que puder. Obrigado, respondeu André, sentindo um peso sair de seus ombros. Realmente obrigado. Enquanto isso, continuou o advogado, você precisa tomar uma decisão sobre essa mulher. Qual é o nome dela? Juliana. Juliana, repetiu Rafael. Você precisa ser honesto com ela, Rodrigo. Se realmente se importa com ela como diz, ela merece saber a verdade. André assentiu sabendo que o irmão estava certo. Vou contar tudo para ela esta noite. E esteja preparado para as consequências, advertiu Rafael. Nem todo mundo está disposto a construir uma vida com alguém carregando o tipo de bagagem que você tem. As palavras doeram, mas André sabia que eram verdadeiras. Havia uma possibilidade real de que Juliana o rejeitasse completamente ao descobrir quem ele realmente era. Como nos comunicaremos? Perguntou André enquanto se preparavam para se despedir. Criei um e-mail anônimo para responder à sua mensagem. Use-o apenas em emergências e sempre de computadores públicos. E Rodrigo? Rafael hesitou. Tenha cuidado. Eduardo não é o tipo de homem que desiste facilmente. Os irmãos se abraçaram brevemente, um gesto raro entre 2 homens que sempre mantiveram uma relação mais formal do que afetiva. Então, seguiram caminhos separados, Rafael de volta para São Paulo e sua missão investigativa, e André de volta para Paraty, para Juliana, e para a verdade que não podia mais adiar. No caminho de volta, André ensaiava mentalmente como contaria tudo a Juliana. Como explicaria que não era André Santos, o escritor em busca de inspiração, mas Rodrigo Andrade, o empresário em fuga? Como faria ela entender que, apesar das mentiras, seus sentimentos eram genuínos? Estava tão absorto em seus pensamentos que quase não notou o carro escuro que o seguia à distância. Apenas quando chegou aos limites de Paraty, uma sensação de inquietação o fez olhar para trás.
O carro havia desaparecido, mas a sensação de ser observado permaneceu. Ao chegar à pousada, encontrou Juliana animada. Ela correu até ele, assim que o viu entrar. André, você não vai acreditar. Recebemos uma reserva para um retiro corporativo. Uma empresa de tecnologia do Rio quer usar nosso espaço para um workshop de 3 dias no próximo mês. É a primeira grande reserva. Desde que implementamos suas ideias, o entusiasmo dela era contagiante, e por um momento, André esqueceu suas preocupações. Girou-a no ar em um abraço espontâneo, compartilhando sua alegria. Isso é incrível, Juliana. Eu disse que daria certo. Quando a colocou de volta, no chão seus olhares se encontraram, e André sentiu seu coração apertar. Como poderia arriscar perder aquilo? Como poderia destruir a felicidade que via nos olhos dela? Você disse que tinha algo para me contar, lembrou Juliana, como se lesse seus pensamentos. Parecia importante. André respirou fundo. Era agora ou nunca. Sim, tenho. Podemos conversar em particular depois do jantar? É complicado. Ela assentiu, uma sombra de preocupação passando por seu rosto. Claro, as crianças vão dormir na casa do meu pai hoje. Teremos todo o tempo que precisarmos. O resto da tarde passou em um borrão de atividades cotidianas, enquanto André sentia a tensão crescer dentro dele. Ajudou Miguel e Beatriz a arrumar suas mochilas para a noite na casa do avô, conversou com alguns hóspedes e até conseguiu resolver um problema no encanamento do banheiro térreo. Em cada momento, sentia o olhar de Juliana sobre ele, curioso e um pouco apreensivo. Quando finalmente os filhos dela saíram e a pousada ficou silenciosa, Juliana preparou um chá e o chamou para a varanda. A noite estava clara, com uma lua cheia iluminando o céu e refletindo nas águas tranquilas da baía. Então, disse ela, sentando-se de frente para ele, o que é tão importante que você precisa me contar? André olhou para aquela mulher que havia mudado sua vida em tão pouco tempo. Como começar? Como encontrar as palavras certas? Juliana, disse finalmente, sua voz mais grave do que o normal. Meu nome não é André Santos, e não sou escritor. Ela o encarou em silêncio, seu rosto ilegível. Meu verdadeiro nome é Rodrigo Andrade. Sou um empresário do mercado financeiro em São Paulo. Ou pelo menos era, até um escândalo explodir e eu precisar fugir. O silêncio que se seguiu à confissão de André, ou melhor, Rodrigo, parecia interminável. Juliana permanecia imóvel, seus olhos fixos nele, a expressão oscilando entre choque e incredulidade. Rodrigo Andrade, repetiu ela finalmente, como se testasse o nome em sua boca. O executivo que sumiu depois daquele escândalo de fraude? Aquele dos noticiários? Ele assentiu, sentindo o peso de cada palavra. Sim, mas não é como os jornais estão mostrando, Juliana. Fui incriminado pelo meu ex-sócio, Eduardo. Ele falsificou documentos, manipulou evidências e, em vez de enfrentar as acusações, você fugiu, completou ela com uma voz estranhamente calma. Não tive escolha. Eduardo tem conexões perigosas. Começou a enviar ameaças não apenas contra mim, mas contra pessoas próximas a mim. Temi pela minha segurança. Juliana levantou-se abruptamente, caminhando até a beira da varanda. De costas para ele, perguntou: Por que para ti? Por que minha pousada? Foi coincidência, respondeu ele sinceramente. Precisava de um lugar tranquilo, fora do radar. Sua pousada pareceu segura. Ela se virou para encará-lo, seus olhos agora brilhando com lágrimas contidas. E tudo o mais? Também foi coincidência? Seus sentimentos por mim, por meus filhos, sua ajuda com a pousada, tudo parte do seu disfarce? Não. Ele se levantou, aproximando-se dela. Isso é real, Juliana. Mais real do que qualquer coisa que já senti. Você, Miguel, Beatriz, vocês me mostraram uma vida que eu nem sabia que queria ter. Uma vida de significado, de conexões verdadeiras. Ela ergueu a mão, impedindo-o de se aproximar mais. Não, sei se posso acreditar em você agora. Como confiar em alguém que viveu de mentiras por semanas? As palavras atingiram Rodrigo como um golpe físico. Entendo sua desconfiança,
Mas estou sendo sincero agora. Encontrei meu irmão hoje, Rafael. Ele é advogado e vai me ajudar a provar minha inocência. E se não conseguir provar? Se for culpado mesmo? Você já pensou nisso? A pergunta pairou entre eles como uma nuvem pesada. Rodrigo nunca havia realmente considerado essa possibilidade, que talvez, em algum nível, ele fosse responsável pelo que aconteceu. Eu cometi erros, Juliana, admitiu finalmente. Fui ambicioso, às vezes cruel nos negócios. Nem sempre joguei limpo, mas não cometi os crimes de que sou acusado. E estar aqui, com você, me fez querer ser uma pessoa melhor, alguém digno do que encontrei aqui. Juliana respirou fundo, tentando processar tudo o que estava ouvindo. Seus olhos vagaram pelo jardim da pousada, pelas luzes da cidade antiga que cintilavam ao longe, como se procurasse respostas nas coisas familiares que a cercavam. Preciso de tempo, disse ela por fim. Preciso pensar. Isso é grande demais para absorver de uma vez. Rodrigo assentiu, respeitando seu espaço. Entendo, posso deixar a pousada amanhã, se preferir. Não? Respondeu ela rapidamente, surpreendendo-o. Não quero que vá. Pelo menos não até termos conversado melhor. E, além disso, Miguel e Beatriz ficariam arrasados se você simplesmente desaparecesse. A menção às crianças apertou o coração de Rodrigo. Ele havia se apegado genuinamente a eles, vendo em Miguel um pouco de si mesmo quando jovem. Curioso e inteligente, com potencial para grandes coisas, e em Beatriz, uma força criativa e uma honestidade que o encantavam. Obrigado, disse, ele sentindo-se imerecedor da consideração dela. Juliana caminhou até a porta, claramente precisando de espaço. Boa noite, Andy e Rodrigo. Amanhã conversamos mais. E com isso ela entrou, deixando-o sozinho com seus pensamentos e o peso de sua confissão. Naquela noite, Rodrigo mal conseguiu dormir. Revirava-se na cama, imaginando os possíveis desfechos daquela situação. Teria perdido Juliana para sempre? Seria possível reconstruir a confiança depois de uma mentira tão grande? E mesmo que ela o perdoasse, que futuro poderiam ter juntos enquanto ele continuasse sendo um homem procurado? Quando os primeiros raios de sol começaram a entrar pela janela, ele já estava de pé, determinado a fazer o que fosse necessário para consertar as coisas. Desceu para a cozinha antes de todos e preparou o café da manhã, algo que nunca havia feito em sua vida anterior, como Rodrigo Andrade, mas que aprendera observando Juliana nas últimas semanas. Ela apareceu pouco depois, visivelmente surpresa, ao encontrá-lo preparando tapioca e cortando frutas. Bom dia, disse ele hesitante. Bom dia, respondeu ela, com uma formalidade que não existia entre eles havia semanas. Fiz café, ofereceu ele, como uma bandeira branca. Tentei fazer tapioca do jeito que você gosta, com queijo coalho e banana. Juliana aceitou a xícara que ele oferecia, seus dedos se tocando brevemente no processo. Obrigada. Eles se sentaram à mesa da cozinha, o silêncio pesando entre eles. Finalmente foi Juliana quem falou. Passei a noite pensando. Procurei seu nome na internet. Ela fez uma pausa. Há muitas acusações graves contra você. Eu sei, respondeu ele, encarando a xícara de café. Mas também encontrei artigos antigos de antes do escândalo. Você construiu um império, praticamente do zero. Era respeitado no mercado, considerado um gênio financeiro. Rodrigo ergueu os olhos, surpreso com a direção que a conversa estava tomando. Consegui ler nas entrelinhas, Rodrigo. Você era implacável nos negócios, mas também tinha projetos sociais, investia em startups sustentáveis, criou programas de bolsas para jovens talentos. Tentava compensar, admitiu ele. Parte de mim sempre soube que havia algo errado com o caminho que eu estava seguindo. Aqueles projetos eram uma tentativa de equilibrar a balança. Juliana o estudou por um longo momento, como se tentasse enxergar além da superfície, além das manchetes e acusações. Posso não saber quem é Rodrigo Andrade, me parece. Bem, o empresário. Mas conheço André Santos, o homem que entrou na minha pousada há quase um mês. O homem que consertou o telhado sob o sol escaldante, que ensinou matemática ao meu filho, que deu conselhos sobre marketing digital para a minha filha, que me...
beijou sob as estrelas. Rodrigo sentiu uma onda de esperança crescer em seu peito. Não estou dizendo que está tudo bem, continuou ela. Você mentiu para mim e para meus filhos. Isso não é algo que posso simplesmente ignorar. Mas também não posso ignorar tudo o que vivemos, tudo o que construímos juntos. O que você está dizendo? Perguntou ele, quase com medo da resposta. Estou dizendo que quero conhecer Rodrigo Andrade, o verdadeiro você sem mais mentiras, e então decidiremos o que fazer. Era mais do que ele esperava, mais do que merecia. Obrigado, Juliana. Prometo que não vou te decepcionar. Não de novo. Tem mais uma coisa, disse ela, sua expressão ficando séria. Se você está sendo procurado, se esse Eduardo é tão perigoso quanto diz, isso significa que você trouxe um risco para minha casa, para meus filhos. Rodrigo sentiu o sangue gelar. Ela estava certa, é claro, em seu egoísmo, em sua necessidade de proteção e conexão, havia potencialmente colocado todos em perigo. Vou embora hoje mesmo, disse ele resolutamente. Não posso arriscar a segurança de vocês. Não é isso que estou pedindo, respondeu Juliana. Estou dizendo que precisamos de um plano. Se você realmente quer limpar seu nome, se realmente acredita que pode provar sua inocência, então vamos fazer isso juntos, mas com total honestidade de agora em diante. A proposta o pegou completamente desprevenido. Você quer me ajudar? Quero. Ajudar o homem por quem me apaixonei, respondeu ela simplesmente. Seja ele André ou Rodrigo. Naquele momento, ouviram o barulho do portão da frente. Miguel e Beatriz estavam de volta da casa do avô. Juliana e Rodrigo trocaram um olhar significativo. Vamos contar a eles? Perguntou ele. Não tudo, não agora, respondeu ela. Eles são jovens demais para carregar esse tipo de peso. Por enquanto, você ainda é André para eles. Mas precisamos prepará-los para a possibilidade de mudanças. Rodrigo assentiu, compreendendo a sabedoria em suas palavras. Juntos, foram receber as crianças, tentando manter uma aparência de normalidade enquanto internamente ambos processavam a tempestade que havia acabado de passar entre eles e a que possivelmente ainda estava por vir. Aquele domingo transcorreu de forma quase surreal para Rodrigo. Por fora, ele era ainda André, ajudando Miguel com um projeto de ciências, ouvindo Beatriz contar sobre o novo desenho que estava criando, fazendo as tarefas habituais da pousada. Mas por dentro, sentia-se diferente, mais leve por ter compartilhado seu segredo com Juliana, mas também mais consciente da fragilidade de tudo o que haviam construído. À noite, depois que as crianças foram dormir, Rodrigo e Juliana voltaram à varanda para continuar sua conversa. Ele contou tudo, sobre sua ascensão no mercado financeiro, sobre como conheceu Eduardo, sobre as operações questionáveis que realizaram juntos, sobre como Eduardo começou a ir longe demais, falsificando documentos e manipulando o mercado de maneiras que mesmo Rodrigo considerava inaceitáveis. Quando descobri o que ele estava fazendo, confrontei-o, explicou Rodrigo. Ameacei expô-lo, encerrá-lo nossos acordos. Foi quando ele se voltou contra mim. Começou a criar um rastro falso, implicando-me em fraudes que eu nem conhecia. E então vieram as ameaças. Que tipo de ameaças? Perguntou Juliana, agora genuinamente preocupada. A princípio sutis, comentários sobre como seria uma pena se algo acontecesse com meu apartamento, com meu carro. Depois mais diretas, fotos minhas em lugares onde eu não sabia que estava sendo observado. Uma mensagem dizendo que acidentes acontecem todos os dias. E você não procurou a polícia? Com que provas? Eduardo é cuidadoso. E eu também. Não tinha as mãos completamente limpas. Temi que, se fosse às autoridades, acabaria me incriminando em outras questões. Juliana processou tudo isso em silêncio, seus olhos refletindo a luz das estrelas. Finalmente perguntou. E o que seu irmão disse? Ele acredita em você? Rafael sempre foi o correto da família. Sempre desaprovou meus métodos, minhas associações. Mas ele acredita em mim sobre Eduardo, ou pelo menos está disposto a investigar. E quanto tempo isso vai levar? Não sei. Semanas, talvez meses. Eduardo é poderoso, tem conexões. Juliana respirou fundo,
como se reunisse coragem para o que estava prestes a dizer. Enquanto isso, temos um negócio para tocar. Aquela reserva do grupo corporativo pode ser o começo de algo maior para a pousada. Não podemos perder o foco. Rodrigo a olhou com admiração. Mesmo diante de uma revelação que viraria a vida de qualquer pessoa de cabeça para baixo, ela mantinha a determinação, a força que o havia atraído desde o início. Você é incrível, sabia? Disse ele, tocando o rosto dela suavemente. Sou prática, corrigiu ela, mas um sorriso brincava em seus lábios. E além disso, não é como se eu pudesse dar-me ao luxo de desmoronar agora. Tenho 2 filhos que dependem de mim, uma pousada, para administrar, e aparentemente um fugitivo para esconder. Ele riu, sentindo uma onda de afeição e gratidão que quase o sufocou. Prometo que vou compensar tudo isso, Juliana. Vou fazer o que for preciso para consertar essa situação, para dar a você e às crianças a vida que merecem. Não preciso de promessas grandiosas, Rodrigo, respondeu ela, usando seu verdadeiro nome pela primeira vez sem hesitação. Só preciso que seja honesto comigo daqui para frente. O resto, enfrentaremos juntos. Eles selaram esse novo pacto com um beijo, diferente de todos os anteriores. Não era mais um beijo entre André e Juliana, mas entre Rodrigo e Juliana, com todas as verdades, medos e esperanças que agora compartilhavam. Os dias que se seguiram trouxeram uma nova dinâmica à pousada. Por fora tudo parecia igual. Rodrigo continuava sendo apresentado como André aos hóspedes e aos filhos de Juliana. Mas nos momentos a sós, eles planejavam, discutiam estratégias, buscavam maneiras de enfrentar o que estava por vir. Uma semana após sua confissão, Rodrigo recebeu um e-mail codificado de Rafael. Seu irmão havia começado a investigar Eduardo e descoberto alguns indícios promissores. Documentos com datas inconsistentes, testemunhas que começavam a questionar suas histórias, transferências financeiras suspeitas. Não era muito, mas era um começo. Isso é bom, não é? Perguntou Juliana quando ele compartilhou as notícias. É um início, respondeu Rodrigo cautelosamente. Mas Rafael adverte que Eduardo está atento. Parece que contratou investigadores, privados para me procurar. Você acha que ele pode te encontrar aqui? Espero que não. Fui cuidadoso. Usei apenas dinheiro em espécie. Documentos falsos, evitei câmeras o quanto pude. Mas não podemos subestimá-lo. Enquanto conversavam, não perceberam Miguel parado na porta da sala, ouvindo parte da conversa. O adolescente se afastou silenciosamente, confuso com o que acabara de ouvir. Quem era Rafael? Por que André, se esse era mesmo seu nome, usava documentos falsos? E quem era esse Eduardo que o procurava? Naquela noite, Miguel remexeu na mochila que André Rodrigo havia deixado no depósito. Entre as poucas posses encontrou um caderno, aquele que todos pensavam conter o romance em progresso. Levou-o para seu quarto e, sentindo-se culpado, mas determinado, começou a ler. O que encontrou não foram capítulos de um livro, mas entradas de diário, reflexões íntimas de um homem dividido entre seu passado e o presente que estava construindo em Paraty. Confissões sobre Juliana, sobre seus filhos, sobre o medo de perder, tudo novamente. Uma entrada em particular chamou sua atenção. Como dizer a Juliana que tudo o que construí antes foi baseado em areia movediça? Que enquanto eu acumulava riquezas, algo dentro de mim morria lentamente? Que só agora, ajudando a consertar uma calha quebrada ou ensinando Miguel sobre juros compostos, sinto que estou realmente vivo? Miguel fechou o caderno, sentindo-se simultaneamente intruso e protetor. Havia algo errado com André, ou seja lá qual fosse seu nome real, mas também havia algo genuíno em seus sentimentos pela família. O adolescente decidiu manter o que descobriu em segredo, pelo menos por enquanto. Mas começou a observar o hóspede misterioso com novos olhos, atento a qualquer sinal de que sua mãe ou sua irmã pudessem estar em perigo. Enquanto isso, Rodrigo intensificava seus esforços para transformar a pousada. O primeiro grupo corporativo chegaria em 2 semanas, e ele queria que tudo estivesse perfeito. Usou seus conhecimentos para criar pacotes especiais,
melhorar a presença online da pousada e até mesmo estabelecer parcerias com restaurantes e atrações locais. Você realmente entende disso, comentou Juliana, enquanto revisavam juntos as planilhas financeiras uma noite. Talvez devesse ter sido consultor de pequenos negócios em vez de mega empresário. Talvez essa seja a minha chance de recomeçar, respondeu ele meio brincando, meio sério. Rodrigo Andrade, consultor de pousadas em cidades históricas. Ela riu, mas seus olhos revelavam uma consideração genuína da ideia. Sabe que não seria tão ruim assim? Você claramente tem talento para isso, e parece mais feliz aqui do que jamais pareceu nas fotos que vi de você nos jornais. Ele refletiu. Sobre isso, era verdade. Mesmo com todo o estresse, com a incerteza sobre seu futuro, nunca se sentira tão em paz, tão realizado quanto nas últimas semanas. É diferente quando você constrói algo com propósito, disse ele pensativamente. Não apenas para ver números crescerem em uma conta bancária, mas para criar algo que tenha significado, que faça diferença na vida das pessoas. Como uma pousada familiar em Paraty, provocou ela gentilmente. Exatamente, sorriu ele, inclinando-se para beijá-la. Mas enquanto Rodrigo e Juliana construíam planos e sonhos, forças externas se movimentavam. Em São Paulo, Eduardo Matos recebia um relatório de um investigador privado que havia seguido Rafael Mendonça até Paraty na semana anterior. O relatório não tinha provas concretas, mas suspeitava que o advogado poderia ter se encontrado com seu irmão desaparecido. Eduardo sorriu para si mesmo, sentindo o gosto da vingança se aproximando. Se Rodrigo estava em Paraty, era apenas questão de tempo até que o encontrasse. E quando isso acontecesse, faria o ex-sócio pagar por tudo, pela ameaça de exposição, pela fuga e, principalmente, por ter sido sempre o brilhante Rodrigo. Andrade, enquanto ele, Eduardo, não passava de uma sombra, um coadjuvante na história de sucesso de outro homem. Ele pegou o telefone e fez uma ligação. Prepare a equipe. Acho que sabemos onde nosso amigo está escondido. A cidade histórica de Paraty amanhecia sob uma garoa fina, típica do outono na região. As ruas de pedra brilhavam úmidas, enquanto o céu cinzento prometia uma tempestade, mais forte para o final do dia. Rodrigo observava a chuva pela janela do quarto, sentindo uma inquietação que não conseguia explicar. Talvez fosse o tempo fechado, talvez fosse o e-mail que Rafael havia enviado na noite anterior, informando que Eduardo estava intensificando as buscas. Algum problema? Perguntou Juliana, entrando no quarto com uma bandeja de café. Só preocupado, admitiu ele virando-se para ela. Rafael acha que Eduardo está cada vez mais perto. Juliana colocou a bandeja sobre a pequena mesa e se aproximou dele, envolvendo sua cintura em um abraço reconfortante. Nas últimas 2 semanas, desde a revelação da verdadeira identidade de Rodrigo, eles haviam se aproximado ainda mais. A honestidade, embora dolorosa a princípio, tinha aberto caminho para uma intimidade mais profunda. Temos que confiar que seu irmão vai conseguir as provas necessárias antes que isso aconteça, disse ela, repousando a cabeça no ombro dele. E, se não conseguir a tempo, se Eduardo me encontrar aqui, você e as crianças podem estar em perigo. Não vamos pensar nisso agora, ela o tranquilizou, embora Rodrigo pudesse sentir a tensão em seu corpo. Temos o grupo da empresa de tecnologia chegando amanhã. Precisamos nos concentrar nisso. Ele assentiu, tentando afastar os pensamentos sombrios. O primeiro retiro corporativo da pousada Horizonte Azul era uma oportunidade importante demais para ser comprometida por suas preocupações. Nos últimos dias, haviam trabalhado arduamente para transformar a pousada, adaptando espaços, melhorando instalações, criando um ambiente profissional, mas acolhedor. Você tem razão, concordou. Beijando-a suavemente, vamos nos concentrar no que podemos controlar agora. Desceram juntos para o café da manhã, onde Miguel já estava sentado folheando um livro de matemática. O adolescente ergueu os olhos quando eles entraram, seu olhar demorando-se em Rodrigo com uma intensidade que não passou despercebida. Bom dia, campeão, cumprimentou Rodrigo, tentando agir normalmente. Estudando cedo?
Tenho prova na sexta, respondeu Miguel secamente, voltando sua atenção para o livro. Juliana lançou um olhar questionador para o filho. Está tudo bem, Miguel? Tudo ótimo, respondeu ele sem erguer os olhos. Só concentrado. Rodrigo e Juliana trocaram olhares preocupados. Nos últimos dias, o comportamento de Miguel havia mudado. O menino, normalmente entusiasmado e conversador, especialmente com Rodrigo, tinha se tornado mais fechado, quase desconfiado. Se precisar de ajuda com a matemática, estou à disposição, ofereceu Rodrigo, servindo-se de café. Miguel apenas assentiu, ainda sem encará-lo. Juliana estava prestes a insistir quando Beatriz entrou correndo na sala, agitada como sempre. Mãe, André, vocês não vão acreditar. A professora de artes adorou meu projeto dos souvenirs. Disse que eu tenho talento comercial e artístico. A animação da menina era contagiante, quebrando momentaneamente a tensão no ambiente. Rodrigo sorriu genuinamente, orgulhoso. Havia sido ele quem sugerira que Beatriz transformasse seus desenhos em pequenos souvenirs, ímãs de geladeira, marcadores de página e cartões postais com cenas de Paraty. Depois de notar o talento da garota para capturar a essência da cidade histórica em traços simples, mas expressivos. Isso é incrível, Bia, exclamou ele, abrindo os braços para recebê-la em um abraço que ela prontamente aceitou. Sabia que você conseguiria. Ela disse que posso até vender na feira de artesanato no final do mês. Só preciso de material para fazer mais. Podemos resolver isso, garantiu Juliana, trocando um sorriso cúmplice com Rodrigo. Estou muito orgulhosa de você, filha. O resto do café transcorreu em um clima mais leve, com Beatriz dominando a conversa com seus planos ambiciosos para a pequena empreitada artística. Miguel permaneceu quieto, mas Rodrigo notou que o menino ocasionalmente o observava quando pensava que ninguém estava prestando atenção. Após o café, todos se dedicaram aos preparativos finais para a chegada do grupo corporativo. Rodrigo supervisionava a instalação de uma pequena estação de trabalho no salão principal, com impressora, notebooks e Wi-Fi reforçado, um investimento que Juliana havia feito, confiando em sua visão para o futuro da pousada. No meio da tarde, enquanto ajustava a conexão da internet, Rodrigo foi surpreendido por Miguel, que entrou silenciosamente no salão e fechou a porta atrás de si. Precisamos conversar, disse o adolescente, com uma seriedade que não combinava com seus 15 anos. Claro, Miguel. Algum problema com o projeto de ciências? Não é sobre o projeto, é sobre você, ou devo dizer sobre Rodrigo Andrade. O mundo pareceu congelar ao redor deles. Rodrigo sentiu o sangue fugir de seu rosto, enquanto encarava o menino que agora percebia, sabia muito mais do que deveria. Como? Li seu diário, admitiu Miguel, sem hesitação. Sei que não devia, mas ouvi você e minha mãe conversando sobre documentos falsos e alguém te procurando. Fiquei preocupado. Rodrigo passou a mão pelos cabelos tentando processar o que estava acontecendo. Miguel, Minha mãe sabe, interrompeu o garoto. Sim, ela sabe. Contei a verdade para ela há 2 semanas. Miguel assentiu lentamente, como se confirmasse algo que já suspeitava. E ela decidiu te ajudar. Típico dela. Sua mãe é uma mulher extraordinária, concordou Rodrigo, ainda incerto sobre como lidar com a situação. Miguel, sei que deve estar confuso e provavelmente com raiva por eu ter mentido, mas... Você gosta mesmo dela? Cortou o adolescente, olhando-o diretamente nos olhos. Da minha mãe. É real ou só mais uma parte do seu disfarce? A pergunta, direta e sem rodeios, pegou Rodrigo de surpresa. Mas a resposta veio facilmente, sem necessidade de reflexão. É real, Miguel. Mais real do que qualquer coisa que já senti. Amo sua mãe, e me importo profundamente com você e com Beatriz também. O menino o estudou por um longo momento, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. No seu diário, você escreveu que se sente mais vivo consertando coisas aqui e me ensinando matemática do que quando era um empresário rico. É verdade. Isso, cada palavra, confirmou Rodrigo,
Comovido ao perceber que Miguel havia realmente lido suas reflexões mais íntimas, descobri aqui com vocês o que realmente importa na vida. E esse cara, Eduardo, é perigoso mesmo? Temo que sim. Por isso estou preocupado com vocês. Se ele me encontrar aqui... Entendo. Miguel pareceu refletir. Profundamente. Você não vai fugir e deixar minha mãe, vai? Como meu pai fez. A pergunta atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Claro que essa seria a preocupação do menino. Tendo sido abandonado uma vez, temia que acontecesse novamente. Não, Miguel, respondeu firmemente. Não vou abandonar vocês. Estamos enfrentando isso juntos, sua mãe e eu. E vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para proteger esta família. A palavra família pairou entre eles, carregada de significado. Miguel assentiu lentamente, parecendo finalmente chegar a uma decisão. Então tá, vou confiar em você. Mas se machucar minha mãe ou a Bia de alguma forma... Você tem minha palavra, Miguel, e obrigado por não contar à sua irmã. Ela é jovem demais para carregar esse tipo de preocupação. Ela gosta muito de você, comentou Miguel agora mais relaxado. Acha que você é o máximo desde que ajudou com o projeto de arte dela. Ela é especial, vocês dois são. Silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Uma nova compreensão mútua que ia além das palavras. Finalmente Miguel sorriu levemente. Então, ainda vai me ajudar com aquela fórmula de juros compostos para o projeto? Claro, respondeu Rodrigo, sentindo um alívio imenso. Quando quiser. O garoto assentiu e saiu da sala, deixando Rodrigo com uma sensação estranha de ter acabado de passar por algum tipo de teste e, aparentemente, ter sido aprovado. Mais tarde, quando contou a Juliana sobre a conversa com Miguel, ela não pareceu tão surpresa quanto ele esperava. Desconfiei. Que ele pudesse ter descoberto algo, admitiu ela. Miguel sempre foi observador, e nas últimas semanas ele estava agindo de forma estranha quando você estava por perto. Você não está brava por ele ter lido meu diário? Deveria estar, mas entendo por que fez isso. Estava protegendo a família. É o que ele sempre tenta fazer desde que o pai foi embora. Rodrigo assentiu, compreendendo melhor agora o comportamento do adolescente. Ele é um garoto incrível, Juliana. Corajoso, inteligente, leal. Como a mãe, brincou ela, mas seus olhos brilhavam com orgulho. Exatamente como a mãe, concordou ele, puxando-a para perto. Aquela noite, apesar da chuva que agora caía forte lá fora, havia uma sensação de calma na pousada. Uma tempestade havia sido evitada. A desconfiança de Miguel transformada em uma aliança cautelosa. Mas nenhum deles imaginava que uma tempestade muito maior se aproximava. Na manhã seguinte, o grupo corporativo chegou como planejado. 12 executivos de uma empresa de tecnologia do Rio, animados com a ideia de um retiro em um ambiente histórico e tranquilo. Juliana os recebeu com sua hospitalidade característica, enquanto Rodrigo, no papel de André, o assistente da pousada, cuidava da logística e das necessidades técnicas. O dia transcorreu sem problemas, com o grupo alternando entre sessões de trabalho no salão adaptado e momentos de lazer explorando a cidade. Rodrigo surpreendeu-se com a facilidade com que assumiu o papel de anfitrião, orientando os executivos sobre atrações locais, restaurantes recomendados e até mesmo dando algumas dicas de negócios quando o assunto surgia naturalmente. Você é um host tanto, comentou Juliana, quando finalmente tiveram um momento a sós após o jantar. Eles estão adorando seus insights. Estou apenas aplicando o que aprendi nos últimos anos, mas de uma forma mais humana, respondeu ele sorrindo. Acho que finalmente encontrou sua vocação, provocou ela. Pouco imaginavam que, enquanto conversavam, um carro escuro estacionava a alguns quarteirões da pousada. 3 homens desceram, olhando discretamente. Ao redor, antes de se dirigirem a um pequeno hotel nas proximidades. Um deles era Eduardo Matos. A manhã seguinte amanheceu ensolarada, como se a tempestade da noite anterior tivesse lavado toda a atenção do ar. O grupo corporativo iniciou cedo suas atividades, e a pousada fervilhava, com uma energia produtiva que Juliana nunca havia experimentado antes.
Isso é incrível, comentou ela com Rodrigo, enquanto observavam o movimento do balcão da recepção. Se conseguirmos mais alguns grupos como este, podemos realmente transformar o negócio. E vamos conseguir, garantiu ele. Seu pai me contou que tem um amigo que organiza retiros de yoga. Poderíamos adaptar aquele espaço no quintal próximo à jabuticabeira. Sempre pensando à frente, não é? Ela sorriu, inclinando-se para beijá-lo rapidamente. Foi nesse momento que a porta da pousada se abriu e Rodrigo sentiu seu coração parar. Um homem alto de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos bem aparados e terno impecável, entrou olhando ao redor com interesse estudado. Mesmo sem vê-lo por meses, Rodrigo reconheceria Eduardo Matos em qualquer lugar. Bom dia, cumprimentou. Eduardo aproximando-se do balcão com um sorriso educado. Que pousada encantadora. Juliana, sem perceber o súbito empalidecimento de Rodrigo, respondeu profissionalmente. Obrigada, posso ajudá-lo? Espero que sim, respondeu Eduardo, seus olhos agora fixos em Rodrigo. Estou procurando um velho amigo. Acredito que ele possa estar hospedado aqui. Antes que Juliana pudesse responder, Rodrigo deu um passo à frente. Juliana, por que não vai verificar se o grupo precisa de algo para o coffee break? Eu atendo o senhor. Ela hesitou, notando finalmente a tensão no ar, a postura rígida de Rodrigo, o olhar intenso do visitante. Tem certeza? Absoluta. Respondeu ele sem desviar os olhos de Eduardo. Relutante, Juliana se afastou lançando um último olhar preocupado antes de entrar no salão onde o grupo de executivos trabalhava. Assim que ficaram sozinhos, o sorriso de Eduardo se alargou, mas não alcançou seus olhos frios. Rodrigo, ou devo dizer, André, que cenário encantador você encontrou para se esconder. Muito diferente do seu antigo estilo, devo admitir. O que você quer, Eduardo? Perguntou Rodrigo, mantendo a voz baixa, consciente dos hóspedes próximos. Ora, vim ver como está meu antigo parceiro, respondeu Eduardo, fingindo surpresa. Depois que você desapareceu tão repentinamente, fiquei preocupado. Todos ficamos. Tenho certeza que sim, respondeu Rodrigo sarcasticamente. Especialmente depois que você armou aquele esquema para me incriminar. Eduardo riu suavemente. Sempre tão dramático. Não armei nada, meu amigo, apenas realoquei algumas responsabilidades. E funcionou perfeitamente, não é? Você está aqui escondido em uma pousadinha no interior, enquanto eu administro o que sobrou do nosso império. O que sobrou? Pelo que soube, as ações despencaram após o escândalo. Um contratempo temporário. Eduardo deu de ombros. Mas não vim discutir negócios, vim com uma proposta. Rodrigo cruzou os braços, desconfiado. Que tipo de proposta? Simples. Tenho documentos que provam sua participação ativa em certas operações questionáveis. Operações que você convenientemente esqueceu quando decidiu me jogar aos lobos. Isso é mentira. Nunca autorizei as fraudes que você cometeu. Talvez não explicitamente, concedeu Eduardo. Mas sua assinatura está em lugares suficientes para tornar essa distinção irrelevante para as autoridades. A menos, é claro, que esses documentos desapareçam. E o que você quer em troca? Perguntou Rodrigo, embora já suspeitasse da resposta. Sua parte na empresa, total e completa. Você assina tudo para mim, eu destruo as evidências e você pode continuar sua nova vida idílica com a dona da pousada e seus filhinhos. A menção a Juliana e às crianças enviou um calafrio pela espinha de Rodrigo. Você os deixaria em paz? Por que não deixaria? Eduardo sorriu friamente. Não tenho interesse em pousadas à beira-mar ou famílias felizes. Meu negócio é dinheiro, Rodrigo. Sempre foi. Como sei que posso confiar em você? Não. Sabe? Admitiu Eduardo. Mas que escolha você tem? Seu irmão está se esforçando, devo admitir, mas não vai encontrar nada substancial a tempo de evitar que eu complete o que comecei. Nesse momento, a porta do salão se abriu e Juliana retornou seguida por Miguel. O adolescente olhava para Eduardo com óbvia desconfiança. Está tudo bem aqui? Perguntou Juliana, posicionando-se protetoramente ao lado de Rodrigo. Perfeitamente, respondeu Eduardo, com seu sorriso ensaiado.
Apenas relembrando os velhos tempos com meu amigo and... Ops, Rodrigo. Miguel deu um passo à frente, surpreendendo a todos. Você é Eduardo, disse, não como uma pergunta, mas como uma acusação. O homem que está tentando incriminar. Ele. Eduardo ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpreso. Vejo que toda a família está a par da situação. Interessante. Acho que o senhor já disse o que veio dizer, interveio Juliana, com uma firmeza que impressionou Rodrigo. Agora, se nos der licença, temos hóspedes para atender. Eduardo estudou a mulher à sua frente com novo interesse. Claro, não quero atrapalhar os negócios. Rodrigo, tem 48 horas para considerar minha proposta. Estou hospedado no hotel Maré Alta, não muito longe daqui. Com um último sorriso frio, ele se virou e saiu, deixando para trás um silêncio pesado. Era ele? E perguntou Juliana assim que a porta se fechou. Sim, confirmou Rodrigo, sentindo-se simultaneamente exausto e alerta. E ele não está sozinho. Eduardo nunca vai a lugar nenhum sem capangas. O que ele queria? Perguntou Miguel, sua voz mais firme do que Rodrigo esperaria de um adolescente em tal situação. Quer que eu entregue minha parte na empresa em troca de destruir evidências contra mim? Explicou Rodrigo, vendo pouco sentido em esconder a verdade agora. E você vai aceitar? Perguntou Juliana. Não sei, admitiu ele honestamente. Se isso garantir a segurança de vocês... Não, interrompeu Miguel, surpreendendo novamente os adultos. Você não pode fazer isso, ele está blefando. Se tivesse provas reais contra você, já teria entregado à polícia. Rodrigo olhou para o garoto com admiração. Você é muito perspicaz para a sua idade. Não é perspicácia, respondeu Miguel. É lógica simples. E além disso, ele hesitou brevemente. Li em seu diário que você tem algumas provas contra ele também. Algo sobre um pendrive escondido? Miguel, exclamou Juliana, chocada com a invasão de privacidade. Está tudo bem, assegurou Rodrigo. Ele está certo. Tenho um pendrive com alguns e-mails e documentos que incriminam Eduardo. Nada conclusivo, mas o suficiente para levantar sérias dúvidas. Está escondido no apartamento do meu irmão. Então, ligue para seu irmão, sugeriu. Miguel, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Peça para ele buscar o pendrive. Juliana e Rodrigo se entreolharam, ambos impressionados com a clareza de pensamento do adolescente. Não é tão simples, explicou Rodrigo. Eduardo provavelmente está monitorando Rafael. Se meu irmão de repente for até meu antigo apartamento. E, se outra pessoa for, sugeriu Juliana, alguém que Eduardo não conhece nem está monitorando. Como quem? Os olhos de Juliana brilharam com determinação. Como eu. De jeito nenhum, a resposta de Rodrigo foi imediata e categórica. É perigoso demais, Juliana. Eduardo tem gente vigiando meu apartamento, tenho certeza. Ele deve estar vigiando. Lugares óbvios, argumentou ela. Seu apartamento, seu escritório, talvez a casa do seu irmão. Mas ninguém vai notar uma mulher desconhecida, uma simples dona de pousada de Paraty. Mãe? Miguel parecia dividido entre a admiração pela coragem da mãe e o medo pelo que poderia acontecer. É muito arriscado, insistiu Rodrigo. Não, posso deixar você se envolver nisso. Já estou envolvida, respondeu Juliana, com uma determinação que não admitia contestação. No momento em que você entrou pela porta da minha pousada, no momento em que decidimos enfrentar isso juntos, e não vou ficar parada enquanto aquele homem tenta destruir o que estamos construindo. Rodrigo a encarou, dividido entre o orgulho pela força daquela mulher e o terror de vê-la em perigo por sua causa. Precisamos de um plano melhor, interveio Miguel, surpreendentemente pragmático. Ir até lá sem preparação adequada seria imprudente. Juliana e Rodrigo olharam para o adolescente, momentaneamente desconcertados por sua maturidade. Ele está certo, concordou Rodrigo finalmente. Precisamos ser estratégicos. Naquele momento, foram interrompidos por um dos executivos que saía do salão de reuniões. Imediatamente, retomaram suas posturas profissionais. Juliana perguntando se o grupo precisava de algo. Rodrigo oferecendo-se para chamar um táxi para alguns que desejavam explorar a cidade. Só muito mais tarde,
Após o jantar, quando os hóspedes se recolheram e Beatriz já estava dormindo, eles puderam retomar a conversa. Sentados na varanda da pousada, com apenas a luz fraca de um lampião antigo, discutiam em voz baixa as possibilidades. E se contássemos com a ajuda do seu pai? Sugeriu Rodrigo a Juliana. Ele poderia ficar com as crianças enquanto vamos a São Paulo. Nós? Questionou ela, arqueando uma sobrancelha. Se você insiste em ir, não vou deixá-la sozinha, declarou ele. Podemos confiar em seu Geraldo para cuidar da pousada e das crianças por 1 ou 2 dias. E Rafael? Perguntou Miguel, que havia se juntado a eles com a permissão relutante da mãe. Ele não poderia simplesmente nos enviar o pendrive. Muito arriscado, respondeu Rodrigo. Como disse, Eduardo provavelmente está monitorando as comunicações de Rafael. Qualquer movimento suspeito chamaria a atenção. Então vamos a São Paulo, decidiu Juliana. Amanhã o grupo corporativo vai para uma excursão de barco que vai durar o dia todo. Podemos pegar o primeiro ônibus, resolver isso e voltar no dia seguinte. E o que diremos a Beatriz? Preocupou-se Miguel. Que precisamos resolver alguns detalhes de fornecedores em São Paulo para a pousada, respondeu Juliana. Não é exatamente uma mentira. O plano foi tomando forma ao longo da noite. Rafael seria avisado através de Duz e Dui, um código previamente estabelecido entre os irmãos. Uma mensagem aparentemente casual, sobre um encontro de ex-alunos do colégio onde estudaram. Ele entenderia e providenciaria a chave do apartamento de Rodrigo, que estaria escondida em um local específico, no escritório de advocacia. Vocês pensaram em tudo, comentou Miguel, impressionado. Anos de negociações complicadas me ensinaram a antecipar problemas, explicou Rodrigo. Então, olhando diretamente para o garoto, acrescentou: Miguel, preciso que você prometa algo importante. O quê? Se algo der errado, se não voltarmos no tempo previsto, você deve ligar para este número. Rodrigo escreveu em um papel e entregou ao adolescente. É o celular pessoal do meu irmão, diga a ele. Exatamente o que aconteceu. Miguel assentiu solenemente, compreendendo a gravidade da situação. Vou cuidar da Bia e do vovô. Podem confiar em mim. Sabemos que podemos, sorriu Juliana, abraçando o filho com orgulho. Na manhã seguinte, após explicarem a situação para seu Geraldo, omitindo os detalhes mais perigosos, e se despedirem de uma Beatriz sonolenta que mal registrou sua partida, Rodrigo e Juliana embarcaram no primeiro ônibus para São Paulo. A viagem de aproximadamente 4 horas foi passada em parte em silêncio tenso, em parte planejando cada detalhe da operação. Como é o seu apartamento? Perguntou Juliana em determinado momento, tentando visualizar o esconderijo do pendrive. Grande demais para uma pessoa só, respondeu Rodrigo com um sorriso autodepreciativo. Cobertura duplex na Vila Nova Conceição. Vista para o parque. Ibirapuera. Uau, ela riu suavemente. Bem diferente do seu quarto na pousada. E muito menos aconchegante, acrescentou ele, segurando a mão dela. Nunca me senti realmente em casa lá. Ao chegarem a São Paulo, tomaram táxis separados para o escritório de Rafael, tomando cuidado para não serem vistos juntos em um ambiente onde Rodrigo poderia ser reconhecido, mesmo com a barba e os óculos escuros que agora usava como disfarce. O escritório Mendonça Advogados ocupava 2 andares de um edifício comercial elegante na região dos Jardins. Juliana entrou primeiro, apresentando-se na recepção como uma cliente potencial interessada em direito empresarial. Enquanto esperava, discretamente localizou o vaso de planta próximo ao bebedouro, onde, segundo o plano, estaria escondida a chave do apartamento de Rodrigo. 20 minutos depois, usando a desculpa de precisar beber água, conseguiu recuperar o pequeno envelope escondido entre o vaso e a parede. Agradeceu à recepcionista, alegou que precisava verificar alguns documentos antes de marcar uma consulta formal e saiu. Rodrigo a esperava em uma cafeteria a 2 quarteirões de distância. Ansioso. Conseguiu? Tia perguntou assim que ela se sentou à sua mesa. Missão cumprida, respondeu Juliana, discretamente passando o envelope para ele sob a mesa.
E agora? Agora vem a parte mais difícil, disse ele, guardando o envelope no bolso interno do casaco. Entrar no apartamento sem ser notado. O edifício onde Rodrigo morava era uma das construções mais luxuosas da cidade, com segurança rigorosa e porteiros que certamente o reconheceriam, apesar do disfarce. Por isso, haviam planejado entrar através da garagem, usando a chave, de acesso que também estava no envelope. Um táxi os deixou a um quarteirão do edifício. Caminharam separados, Rodrigo alguns metros à frente, Juliana seguindo-o discretamente. Quando chegaram à entrada da garagem, esperaram por um carro que estivesse entrando e, aproveitando o momento em que o portão estava aberto, deslizaram para dentro rapidamente. Até agora tudo bem, murmurou Rodrigo enquanto caminhavam rapidamente entre os carros de luxo estacionados. O elevador de serviço fica naquela direção. Conseguiram chegar ao elevador sem serem vistos e subiram diretamente para o último andar. O coração de Juliana batia acelerado, parte por medo, parte pela adrenalina da situação, algo completamente diferente de sua rotina tranquila em Paraty. O apartamento de Rodrigo ocupava todo o andar superior do edifício. Quando abriram a porta, Juliana não pôde evitar um suspiro de admiração. Era espaçoso e decorado com um minimalismo elegante, móveis de design, obras de arte contemporânea, enormes janelas de vidro revelando uma vista panorâmica da cidade. Você realmente deixou tudo isso para trás, comentou ela olhando ao redor. E não me arrependo nem um pouco, respondeu ele segurando sua mão. Vamos. O pendrive está escondido no escritório. Teu escritório era um cômodo igualmente impressionante, com uma parede inteira de livros, uma mesa de madeira escura e uma poltrona de couro que parecia nunca ter sido usada. Rodrigo foi direto a uma pequena escultura abstrata sobre a mesa, uma peça de bronze que, quando manipulada corretamente, revelou um compartimento secreto em sua base. Aqui está, disse ele triunfante, segurando um pequeno pendrive prateado. Todas as provas que precisamos contra Eduardo. Nesse momento, ouviram um som na porta da frente. Alguém estava entrando no apartamento. Trocaram olhares alarmados. Não havia tempo para fugir ou se esconder. A porta do escritório se abriu, e para o choque e alívio deles, era Rafael. Quem entrava? Imaginei que estaria aqui, disse o advogado fechando a porta atrás de si. Vocês dois precisam aprender a ser mais discretos. O porteiro me ligou assim que identificou Rodrigo nas câmeras de segurança. Rafael, Rodrigo abraçou o irmão brevemente. Esta é Juliana, a famosa dona da pousada, sorriu Rafael, estendendo a mão para ela. Meu irmão falou muito sobre você. O prazer é meu, respondeu Juliana, impressionada com a formalidade e a elegância do homem à sua frente, tão diferente e ao mesmo tempo tão parecido com Rodrigo. Pegaram o pendrive? Perguntou Rafael, voltando rapidamente ao assunto principal. Sim, Rodrigo. Mostrou o dispositivo. Está tudo aqui. Os e-mails entre Eduardo e aqueles investidores da Ásia, os documentos com assinaturas falsificadas, tudo. Ótimo, Rafael assentiu satisfeito. Porque tenho novidades importantes. Um dos colaboradores de Eduardo decidiu cooperar conosco. Forneceu documentos comprovando que ele manipulou evidências contra você. Isso é incrível, exclamou Rodrigo, sentindo uma onda de esperança pela primeira vez em meses. Ainda não é suficiente para limpar completamente seu nome, advertiu Rafael. Mas combinado com o que está nesse pendrive, podemos pelo menos criar dúvidas razoáveis sobre as acusações mais graves. E quanto a Eduardo? Perguntou Juliana. Ele esteve na pousada ontem ameaçando Rodrigo. Eduardo está jogando seu último jogo de blefe, explicou Rafael. Ele sabe que estamos reunindo evidências. Por isso foi até vocês, tentando pressionar, antes que perdesse toda a vantagem. E agora? Perguntou Rodrigo. Qual é o próximo passo? Agora vamos à Polícia Federal, respondeu Rafael com a determinação característica dos irmãos Mendonça. Com essas evidências, podemos pelo menos garantir que você tenha uma audiência justa, em vez de ser automaticamente considerado culpado. A perspectiva era ao mesmo tempo assustadora e esperançosa.
Significava que Rodrigo teria que sair das sombras, enfrentar publicamente as acusações, possivelmente passar por um longo processo judicial. Mas também significava uma chance de limpar seu nome, de reconstruir sua vida, não como o magnata financeiro que um dia foi, mas como o homem que havia se tornado em Paraty. Antes de irmos, disse Rodrigo, pegando a mão de Juliana, há algo importante que preciso pegar. Ele a conduziu até o quarto principal, outro ambiente espaçoso e elegante, dominado por uma cama king size nunca desfeita. Abriu o closet e, ao fundo, revelou um cofre embutido na parede. O que é isso? Perguntou Juliana confusa. Nem tudo o que tenho está investido na empresa, explicou ele digitando a combinação. Sempre mantive reservas pessoais separadas dos negócios. O cofre se abriu, revelando várias pastas de documentos, alguns maços de dinheiro, e, para a surpresa de Juliana, uma pequena caixa de veludo. Essa caixa tem estado aqui por anos, disse Rodrigo, pegando-a com cuidado. Era da minha avó. Sempre disse que deveria dá-la apenas à mulher que realmente amasse. O coração de Juliana acelerou quando ele abriu a caixa, revelando um delicado anel de ouro com uma única pérola cercada por pequenos diamantes. Sei que não é o momento ideal, nem o lugar, continuou ele, sua voz embargada pela emoção. E sei que temos muito a resolver antes que possamos pensar em qualquer futuro juntos. Mas quero que saiba, Juliana, que você mudou minha vida. Mostrou-me o que realmente importa, e se algum dia, depois que tudo isso passar, você me aceitar, quero construir uma vida com você e seus filhos. Lágrimas brilhavam nos olhos de Juliana. Você escolhe os momentos mais inusitados para declarações importantes, sabia? Riu ela, entre lágrimas. Primeiro me conta que é um fugitivo depois de me beijar, e agora praticamente me pede em casamento no meio de uma operação secreta. Rodrigo também riu, aliviado pela reação dela. Então isso é um talvez? Isso é um vamos sobreviver a este dia primeiro, e depois conversamos sobre o futuro, respondeu ela. Mas seus olhos diziam muito mais. Ele guardou a caixa no bolso junto com alguns documentos importantes do cofre, e juntos voltaram para onde Rafael os esperava, já impaciente. Podemos ir agora? Perguntou o advogado, consultando o relógio. Estamos prontos, respondeu Rodrigo com uma nova determinação. Os três saíram do apartamento e desceram até a garagem, onde o carro de Rafael os aguardava. Estavam prestes a entrar quando foram surpreendidos por Eduardo, acompanhado por dois homens de aparência intimidadora. Sabia que encontraria você aqui, disse Eduardo com um sorriso frio. Sempre tão previsível, Rodrigo. Acabou, Eduardo, respondeu Rodrigo, posicionando-se protetoramente na frente de Juliana. Temos todas as provas. As suas manipulações, as assinaturas falsificadas, tudo. Provas? Eduardo riu, mas havia nervosismo em seu olhar. Que provas? Sua palavra contra a minha? Um fugitivo desesperado tentando salvar a pele? Não é só a palavra dele, interveio Rafael. Temos testemunhas, documentos, e-mails, seu próprio assistente está cooperando conosco. A menção ao assistente fez Eduardo empalidecer visivelmente. Ele fez um sinal para os dois homens, que deram um passo à frente, ameaçadores. Acho que não vão a lugar nenhum com esse pendrive, disse ele, estendendo a mão. Foi nesse momento que Juliana surpreendeu a todos. Com um movimento rápido e preciso, ela agarrou o braço do homem mais próximo, torcendo-o em uma chave de braço perfeita e derrubando-o no chão. Mas, o que? Eduardo recuou chocado. 7 anos de aulas de defesa pessoal, explicou Juliana, assumindo uma postura defensiva. Uma mãe solteira em uma cidade turística aprende a se proteger. O segundo homem hesitou, claramente reconsiderando suas opções diante da demonstração de habilidade de Juliana. Rafael aproveitou o momento para sacar o celular. A polícia está a caminho, anunciou. E sugiro que você não tente nada estúpido, Eduardo. Já enviamos cópias de todas as evidências para vários contatos de confiança, mesmo que pegue. O pendrive agora é tarde demais. Eduardo olhou ao redor, percebendo que havia perdido o controle da situação.
Seu rosto, normalmente composto, contorcia-se em uma mistura de raiva e desespero. Vocês não entendem, disse ele, sua voz agora quase suplicante. Eu construí aquela empresa tanto quanto você, Rodrigo. Merecia mais do que ser sempre o segundo em comando, sempre a sua sombra. Isso não justifica o que você fez, respondeu Rodrigo. Falsificar documentos, manipular o mercado, ameaçar pessoas inocentes. Era a única maneira, gritou Eduardo, perdendo completamente a compostura. Você nunca me daria o reconhecimento que eu merecia. O som de sirenes aproximando-se encerrou a discussão. Eduardo, percebendo que estava encurralado, fez uma última tentativa desesperada de pegar o pendrive, mas foi rapidamente imobilizado por Rafael e Rodrigo. Minutos depois, a garagem estava repleta de policiais federais. Eduardo e seus homens foram detidos, enquanto Rodrigo, Juliana e Rafael foram escoltados para prestar depoimentos formais. As horas seguintes passaram em um borrão de depoimentos, declarações, análises preliminares das evidências. Rafael, usando toda a sua influência e habilidade jurídica, conseguiu negociar condições favoráveis para Rodrigo. Ele teria que responder ao processo em liberdade, comparecendo regularmente às audiências, mas não seria detido preventivamente. Já era noite quando finalmente foram liberados. Exaustos, mas aliviados, voltaram ao escritório de Rafael para discutir os próximos passos. Vai ser um processo longo, advertiu o advogado. As evidências são fortes a nosso favor, mas o sistema judicial é lento. Quanto tempo? Perguntou. Juliana, preocupada. Meses, talvez um ano ou mais até uma resolução definitiva, respondeu Rafael honestamente. Mas o importante é que Rodrigo não está mais fugindo. Pode reconstruir sua vida enquanto enfrentamos isso. E a empresa? Perguntou Rodrigo. Com Eduardo detido e as acusações contra você sendo questionadas, as ações já começaram a se recuperar, explicou Rafael. Mas, sinceramente, depois de tudo isso, você ainda quer voltar para aquela vida? Rodrigo olhou para Juliana, que o observava com uma mistura de carinho e expectativa. A resposta veio facilmente. Não. Aquela vida acabou para mim. Quero construir algo novo, algo com significado real. Como uma pousada em Paraty, sorriu. Rafael, exatamente, confirmou Rodrigo. Com a mulher que amo e uma família que aprendi a valorizar mais do que qualquer fortuna. Juliana apertou sua mão, emocionada com a declaração pública.